31 de julho de 2024. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Último dia do mês, estamos chegando no mês aí do cachorro louco, hein? Que coisa! E de cachorro louco está cheio, principalmente ali em cima na Venezuela, hein? Nós vamos falar disto, mas vamos começar dizendo que não é por falta de notícias que o brasileiro morre de tédio, ou que o mundo morra de tédio, porque o que não falta são novidades, são motivos para comentar diariamente com vocês o que está acontecendo nesse mundão de meu Deus. O mundo está caminhando numa velocidade cada vez maior para um conflito indesejado e de consequências catastróficas numa era nuclear. E parece que muitos estão brincando com a coisa, acreditando que isto não é tão preocupante assim e que isso dificilmente vai acontecer, porque não existe maluco suficiente para apertar um botão vermelho. Mas olha que existe. Existe sim, isso é preocupante porque as coisas estão muito complicadas. São conflitos lá no leste europeu, né? São conflitos no Oriente Médio, aqui em cima, né? Aqui em cima, no país do Chávez, né, que ele ainda é a lenda, existem conflitos em toda parte do mundo. O povo está se rebelando em várias partes do mundo. Alemanha, Inglaterra, França, muitos conflitos. E claro que isto é sinal de que a ebulição está tomando conta. E a notícia de hoje é de que o serviço de inteligência, o Mossad de Israel, eliminou o principal líder do Hamas, o Ismail Haniyeh, em um bombardeio na madrugada dessa quarta-feira, cerca de 2 horas da madrugada lá em Teherã. O Mossad, para quem não sabe, é uma das principais entidades da comunidade de inteligência israelense, juntamente com a Amman, que é a inteligência militar, e a Shin Bet, que é a segurança interna israelense. O Irã até hasteou a bandeira vermelha, que significa vingança. E nesse momento existe aí uma movimentação muito grande acontecendo lá na Síria, que está logo acima de Israel, né? Mostrando que as coisas estão em movimento. Tudo indica que grupos extremistas, eu não posso usar a outra palavra de terror, né? Vocês já sabem. Mas esses grupos extremistas, apoiados pelo Irã, estão se mobilizando e fechando cidades para mais uma vez atacar o território israelense. O presidente palestino Musa Abu Marzouk, membro do gabinete político do grupo radical islâmico, disse que a morte de Ismail Haniyeh não será em vão e que o Hamas está pronto para pagar vários preços, porque estamos envolvidos num conflito aberto para libertar Jerusalém. Ou seja, eles só fazem por piorar a situação. Ninguém verdadeiramente busca a paz. Ninguém quer de verdade sentar à mesa com Israel e negociar os reféns israelenses que ainda estão lá dentro da Palestina. Ninguém quer acabar com esse conflito. Muito pelo contrário. Isso já existe desde lá atrás, do século II. E não vai terminar agora porque alguns líderes acreditam que numa mesa de bar seja possível resolver isto. Muito pelo contrário. É um conflito sem fim. Ismail Haniyeh foi visto pela última vez na terça-feira, quando se encontrou com o líder supremo do Irã, o Ali Khamenei, e compareceu à cerimônia de posse do presidente iraniano, o Massoud Pezeshkian. Olha o nominho, nome difícil, hein? Pezeshkian, né? E posou para fotos com outros líderes globais, tanto regionais como internacionais, claro. Inclusive, o líder Chuchu Alckmin. Ele não posou foto com o vice-presidente brasileiro, mas estava lado a lado.
E quem estava nessa reunião? Somente líderes do Oriente Médio, todos aliados do Irã, do Iraque, da Síria, mas nenhum de Israel, claro, né? E o Chuchu foi representar o Brasil, já que a primeira-dama estava ocupada lá na França. Senão teria ido ela, provavelmente, né? Mas fotos desse evento mostrando o vice-presidente com essa turma é o que não falta na internet. Ainda ontem, dia 30, Israel também anunciou que eliminou um comandante, o número 2 do Hezbollah, após realizar um ataque aéreo em um subúrbio ao sul da capital libanesa, lá em Beirute. O exército israelense diz que Fuad Shukr, o número 2 do Hezbollah, foi alvo de uma eliminação baseada em inteligência. Autoridades israelenses dizem que ele foi responsável por aquele ataque lá na Colinas de Golan, Colinas de Golã, que ocupadas por Israel no último sábado, onde morreram diversas pessoas, 12, inclusive crianças que estavam brincando no parquinho, né? Então esse Faoud foi o responsável por esse ataque e pagou com a própria vida. Claro que muitos líderes, todos de esquerda, estão condenando o papel de Israel, que Israel não está cooperando para encontrar paz, que está cometendo crimes contra a humanidade, o blá 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 blá. Mas ninguém da esquerda quer admitir que não foi Israel quem começou esta encrenca. Muito pelo contrário, e que Israel sabe que está cercado por um ninho de cobras, todos armados até os dentes, financiados pelo Irã, pela Rússia. E vai saber se a China também não está nesse meio, porque a China parece um polvo, né? Tem tentáculos para tudo quanto é lado no mundo. Claro que o mandatário brasileiro não poderia ficar de fora, né? E claro que não iria deixar de condenar o ataque que matou aí o tal do Fuad Shukr, o líder do Hezbollah, o segundo líder do Hezbollah. Claro que ele não ia ficar quieto. E disse o seguinte, através do Itamaraty: a continuidade do ciclo de ataques e retaliações leva a espiral de violência, agressões com danos cada vez maiores, né? Diz o texto aí enviado pelo Itamaraty. O governo brasileiro também condenou veementemente a morte do chefe do escritório político do Hamas, o Ismail Haniyeh, ocorrido nessa madrugada, como eu citei. O Brasil repudia o flagrante desrespeito à soberania e à integridade territorial do Irã, em clara violação aos princípios da Carta das Nações Unidas, né? E reafirma que atos de violência, sob qualquer motivação, não contribuem para a busca por estabilidade e paz duradouras no Oriente Médio. Tais atos dificultam ainda mais as chances de solução política para o conflito em Gaza, ao impactarem negativamente as conversações que vinham ocorrendo para um cessar-fogo e a libertação de reféns. O governo brasileiro reitera que para interromper a grave escala de tensões no Oriente Médio e que é essencial implementar o cessar-fogo imediato na faixa de Gaza, em cumprimento à Resolução 2735 do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Ora, é uma conversa que não tem fundamento, porque todo mundo sabe que em momento algum o governo brasileiro, liderado pelo líder do PT, vai condenar os ataques desses grupos extremistas contra Israel. Eles nunca dirão que Israel é inocente na parada, muito pelo contrário, ele é o culpado, né? E com isto, o mandatário brasileiro se afasta das nações ocidentais, né? Que são ainda defensoras da liberdade e da democracia, e está sendo alinhado perigosamente a grupos radicais. Claro, na Europa já existem muitos países
muito mais tendenciosos à esquerda, mas que ainda dá para se sentir um certo cheiro de democracia. Uma democracia exagerada, não é isso? Porque liberdade é uma coisa, libertinagem é outra, né? E temos aí a França como exemplo, mas muito longe desses extremistas lá do Oriente Médio. Essas ações da diplomacia brasileira tornam-se um convite à transferência de ações extremistas para dentro do solo brasileiro. Porque esses agentes perigosos encontram aqui no Brasil um terreno fértil e acolhedor pelo próprio mandatário brasileiro. O maior exemplo disto é a passada de pano, digamos assim, que o mandatário lá de Brasília tem passado para o resultado dos pleitos de domingo passado na Venezuela, né? Dizendo que o que estamos vendo está sendo uma coisa exagerada, como se estivesse ocorrendo uma terceira guerra mundial lá na Venezuela, né? E que, para falar a verdade, só é necessário esperar que Nicolás Maduro apresente os relatórios das máquinas mágicas para termos certeza do que aconteceu. E caso a oposição se veja prejudicada, ela que entre na justiça venezuelana, né, reivindicando investigações. Meu Deus do céu! Né? Pedir investigações para os paus mandados de Nicolás Maduro? Aliás, havia terminado ontem o prazo para que Maduro apresentasse esses boletins com os resultados dos pleitos de domingo e não entregou. E hoje, agora no meio da tarde, ele anunciou que já está preparado para apresentar esses boletins. Claro, depois de estarem trabalhando arduamente nesses últimos 2 dias para, digamos assim, usando aí um Excel, um Photoshop, preparar um boletim bonitinho, do jeito que eles querem, para agradar a trupe e para agradar os otários que dizem pertencer à Organização dos Estados Americanos. Eu pergunto, para que serve a Organização dos Estados Americanos? Eles disseram que não concordavam com os resultados, que não ficou muito claro, que não era possível aceitar os resultados como foram apresentados, mas ficou por isso mesmo. E daí? Vão fazer o quê? E a ONU? Vai fazer o quê? Então essas organizações de nada servem, só fazem barulho e recebem muito dinheiro dos países, principalmente dos Estados Unidos, que também já deveria ter tomado uma atitude mais drástica, mais dura. Não ficar só no quas, que nós somos, que nós acontecemos, nós vamos fazer, porque quem está comandando os Estados Unidos hoje, male, está lembrando do que fez há 1 minuto atrás, e olhe lá, porque já se esqueceu de tudo. É um país que está sem comando hoje. Quem está comandando é aquela que diz ser já a candidata oficial, né? E claro que com isso, o nosso inquilino aqui do Palácio está cada vez mais nanico também no cenário internacional, no cenário diplomático mundial, e sua voz quase já não é mais ouvida por qualquer líder que ainda preserve um pouquinho de dignidade para com a democracia. O Brasil está mais isolado do que nunca nesse governo, quando na verdade ele, o mandatário brasileiro, dizia no início de seu governo que o Brasil seria novamente ouvido no cenário mundial, já que o ex-presidente tornou o Brasil um pária. Vejam só. O difícil nisso tudo, meus amigos, é que também os Estados Unidos podem estar dando chance para o azar, com a possível candidata à presidência americana, tal Kamala, né? Já que ela afirmou na última segunda-feira que a vontade do povo venezuelano deve ser respeitada, mesmo com a oposição questionando os resultados. E que os Estados Unidos estão com o povo que expressou sua vontade no histórico pleito de domingo. Apesar dos muitos desafios, continuaremos a trabalhar com a Venezuela em um futuro mais democrático e próspero para o povo venezuelano. Ou seja, ela,
a Dilma 2, né? A Dilma que fala inglês, né? Parece que está vivendo em outro patamar ou em outro planeta, para dizer uma coisa absurda desta. Ela, como uma candidata, deveria, pelo menos, ou ao menos, se colocar isenta. Faz igual o mandatário brasileiro que fica em cima do muro, torcendo para cair para o lado esquerdo, mas não pode assumir, né, porque senão fica chato, mas foge do lado direito, como o diabo foge da cruz. Ela devia fazer igual e não assumir uma posição dessa nesse momento. Porque é falta de um bom senso cá entre nós. Né? Então, meus amigos, as coisas estão se afunilando, o negócio está ficando feio, né? As coisas lá na Venezuela continuam como ontem e anteontem, muita gente infelizmente presa, e infelizmente muitos já perderam a vida. E sabe-se lá o que vai acontecer, até porque dizem que a internet já está saindo do ar por lá. Tanto é que hoje nas mídias sociais tem muito poucas imagens de lá. Não está como ontem e anteontem. Então o que temos que fazer é esperar, dobrarmos os joelhos e orar a Deus pedindo por dias melhores. Ok? É o que eu tinha para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, claro, eu sei que vocês vão deixar os likes, muito embora sempre a metade do número de views, né? Não sei porque a dificuldade é apertar o like, né? Mas sei que vocês vão se inscrever também, quem não está inscrito, e chamar os amigos para me acompanhar aqui no TH Brasilis News, ok? Desejo a vocês um excelente fim de noite, muito bom descanso, e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.